Vamos falar de seleção brasileira. A seleção brasileira mudou o patamar. Antes, quando eu falava seleção brasileira, o João Batista entrava aqui e muda de assunto que já caiu a audiência. Porque era um horror, né? A seleção brasileira estava... Nossa Senhora. Hoje, ela já passa a ter um outro tipo de respeito. E está treinando, está no Brasil ainda, joga na terça-feira contra a Venezuela. Não, já foi. Ah, foi? Foi hoje? Foi hoje, né? Mas treinou e nós vamos mostrar um pouquinho do treinamento da seleção lá no Rio Grande do Norte. A seleção brasileira fez o último treino antes de seguir viagem para Mérida, onde enfrenta a Venezuela na próxima terça-feira, pela 10ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Neymar, suspenso pelo 2º cartão amarelo, foi dispensado pela comissão técnica e deixou a concentração em Natal. Tite faz mistério sobre o substituto do camisa 10. 3 jogadores concorrem à vaga: William, Oscar e Lucas Lima. Mas só na segunda-feira, no trabalho de reconhecimento do gramado, o treinador deve dar alguma indicação de quem entra no time titular. O grupo tinha a opção de voltar à Granja Comari após a vitória por 5-0 sobre a Bolívia, mas por uma questão de logística, ficou na capital do Rio Grande do Norte. Além de ser importante estar próximo do torcedor brasileiro, aqui também tem uma infraestrutura importante, né? O estádio que nos proporciona uma qualidade de trabalho importante também, o próprio hotel, né? Que os atletas também desfrutam do hotel, tem um dia de folga na cidade de Natal, também é muito válido para eles descansarem, né? Então, a gente pensa em todos esses detalhes para que eles possam ter aí as condições necessárias para estar bem no local e também ter boa qualidade de trabalho. Se a gente chega, na verdade, noite em Mérida, descansa o dia, faz o treino oficial também, que é importante fazer reconhecimento, é importante já conhecer o campo de jogo, para no outro dia também já jogar. 24 horas. A seleção mudou de patamar. Chega rápido e sai rápido. Hoje ela é bastante respeitada, ou voltou a ser respeitada. Houve uma série de trocas de treinadores nesse período, nesses últimos tempos. E o Brasil ganhou muito com isso. O Brasil tinha um dos piores, mesmo com o Dunga. Eu tenho respeito pelo trabalho do Dunga, mas era um dos piores. A Argentina tinha o Tata Martino, o Chile tinha o Sampaoli, aí a Argentina tira o Tata Martino e coloca o Bausa, que a gente viu que é um incompetente, cheio de coisinhas aqui no São Paulo. Um dos responsáveis pelo São Paulo estar nessa situação. E o Chile tira o Sampaoli e mete o Pizzi, que é... né? E o Brasil tira o Dunga e coloca o Tite. Só aí você vê que já mudou muito para o Brasil. Melhorou muito. Hoje, no meu modo de ver, só a Colômbia tem um treinador do mesmo nível que o Brasil, que é o Pekerman. E o técnico uruguaio é um treinador que está lá faz tempo e tal, mas é mais o Tabárez é mais pela respeitabilidade que propriamente por coisa que ele possa fazer. Então, as coisas melhoraram muito para o Brasil. Bom, eu queria falar sobre isso rapidinho, queria dizer o seguinte, alguns técnicos dão, digamos assim, status, grife para a equipe. Aproveitando o Paulo Zagallo que está aqui, foi o caso de quando veio o Zagallo para São Paulo para dirigir a Portuguesa. Coisa do nosso querido Jerônimo Gomes, que a gente tem tanta saudade, mas foi uma obra do querido Jerônimo Gomes. Queria fazer essa lembrança aqui. Na época, quando a gente falou isso, alguns se sentiram incomodados, ofendidos até. Ninguém quis menosprezar a Portuguesa. É que, com a presença do Zagallo, lá treinando a Portuguesa, era a presença diária de N número de jornalistas, televisão. Ele era o grande astro daquele negócio lá. Todo mundo ia lá por causa do Zagallo. Então melhorou para a Portuguesa. Foi legal, a Portuguesa saiu de pezinho de página para ter um pouquinho mais de espaço. Você lembra disso, Chico? Ganhava uma manchete de 2 colunas. Então, foi importante. Olha na ponta deu grife. Embaixo da coluna principal. Deu grife. A Portuguesa chegou ao título mundial? Não chegou. Mas o técnico era um técnico diferenciado, essa coisa toda. Com relação ao Tite, é a mesma coisa, tudo proporcionalmente, né? A seleção brasileira. A seleção brasileira, eu vou falar a palavra que não é bem isso, mas as pessoas vão entender. Estava uma porcaria antes do jogo contra o Equador. 3 jogos depois, o Flávio acabou de dizer aí que já voltou a ser respeitada, que aquele negócio todo, aquela coisa... não é o caso do Flávio, mas nas últimas horas a gente viu uma carga exagerada de elogio. Elogiada demais a seleção brasileira, levando em conta que enfrentou adversários que não são extremamente poderosos. A seleção melhorou? Claro que melhorou, é inegável, ela melhorou muito, mas é bom ter um pouquinho de cautela, princípio de cautela. Você lê algumas observações e você ouve alguns comentários e algumas opiniões
como se todos os problemas tivessem sido resolvidos. Esse é o futebol dos sonhos. Não é verdade. Nós temos um grande técnico, era o melhor, era o sonho dourado de todo mundo, tá certo. Agora, não é o ideal. Quer dizer, ele passou a ser respeitado, eu acho que é um pouco de exagero. Talvez esteja sendo mais respeitada, porque, olha, agora tem um treinador lá que não é cabeça de bagre. Tudo bem, mas é um pouco de exagero. Agora é bom ganhar tem sabor doce, é legal, a seleção brasileira pode terminar em primeiro lugar na próxima rodada, na classificação, vai para a Copa do Mundo, obviamente vai, mas eu vou na linha, eu falei isso um pouquinho antes, e hoje o Tostão diz exatamente isso, que ele está um pouco assustado com o exagero na carga dos elogios. Eu também vou nessa mesma linha, Flávio, acho que é bom esperar um pouquinho. Flávio, eu só quero dizer o seguinte, eu concordo, acho que o Vanderlei fez essa observação, e essa observação vale para qualquer setor da vida, né? Você não pode achar que está por cima da rapadura. Se você em algumas horas, Chico, em algumas horas. Em algumas horas, mas se você não trabalhar, não se renovar dia a dia e repensar a sua vida, o seu trabalho, se reciclar, evidentemente que você afunda. Mas o Tite não tem esse problema. Porque Paulo e Marcelinho, Godoy, Vanderlei, Flávio e Anitta, vejam vocês a inteligência do Tite. O Tite, ele simplesmente, antes desse último jogo, ele disse assim, eu observei os jogadores todos do Brasil que estão atuando lá fora. E eu procuro manter a mesma característica que eles têm nos próprios clubes. Então, o caso do Fernandinho, por exemplo, que durante a Copa, no 7-1, parecia um cachorro perdido no dia de mudança de campo. Ele jogou certinho, igualzinho como ele joga no Manchester City. Lembrando que o Guardiola disse que se tivesse 5 Fernandinhos, ele ganhava qualquer campeonato que ele disputasse. Então quer dizer que o cara é bom taticamente. Então o que o Tite fez? Vou alterar o que o Guardiola faz? Por quê? Não. Então ele observou todos que estão lá fora e foi aplicando, foi utilizando os jogadores naquilo que eles têm de melhor, no que eles fazem lá fora. Então você vê o Neymar, como subiu, né, de produção. Você vê todos os jogadores, até o Juliano está surpreendendo. Quer dizer, é aquela observação, aquele olho clínico de um treinador que chega e coloca o cara para jogar no lugar, para fazer aquilo mesmo que o cara está fazendo lá fora. Mas isso tem algo a mais aí, Chico. Não, tem um algo a mais, mas... algo que fez a diferença. Um detalhe. Não, eu só quero completar. Eu só quero completar o raciocínio. É assim, o Marcelo. Ele observa o cara lá fora atrás e põe mais ou menos na mesma posição. Isso aí já resolve 50% do problema do entrosamento. Que não tem tempo de treinar. Você sabe disso. Então, se eu sei que você bate falta e bate bem, eu vou montar o meu time. A hora de bater falta é você que vai bater. Eu já estou sabendo que você está fazendo um gol atrás do outro lá na Europa. Então é você que vai bater, não tem nem o que pensar. Já avisa o grupo, né? Já fala, olha, falta na entrada da área do lado esquerdo ou direito, é o Marcelinho Carioca. Pronto, fim, acabou. Como era quando você jogava. Dificilmente um jogador tirava esse mérito seu. E o Tite, ele analisa jogador por jogador e respeita o que o cara está fazendo no time que ele está jogando. Você vê o que está jogando o Paulinho, uma enormidade. Pega o Paulinho do 7-1 e pega o Paulinho de hoje. Está jogando bem. Enfim, essa é a minha observação, mas eu respeito a opinião do Marcelinho Carioca, lógico. O que é o algo mais? Não, o que o Hermeto Chico falou tem base, tem fundamento. Mas olha só, vou falar de fonte segura. O Neymar e o Daniel Alves, eles não queriam estar com o Dunga. Assim, respeito o Dunga, gosto dele. Só que o ambiente que ele criou, o sistema que ele criou, não foi legal. Os caras não queriam estar jogando. Os caras não queriam estar ali. Isso eu estou te falando com a maior propriedade do mundo. Então, qual é a grande virtude do Tite? Primeiro, ele ganha o grupo. Ele trabalha no emocional dos atletas. Ele faz do staff dele um Silvinho preparado, tantos anos na Europa, o Edu também, os caras falando inglês, enfim, todo o staff que blinda ele, no olhar, sabe que os caras vão proteger ele. Então, a relação do Dunga, uma liderança que não tinha mais uma voz ativa, uma liderança que não conseguia comandar e os caras não queriam estar do lado dele. Lógico, você tem um talento do William, do Juliano, mas o cara, é a mesma coisa, quando você briga com a sua mulher, com o seu filho, você dá cabeça a mil,
Você vai para o seu sistema de trabalho preocupado. Agora, vem um cara que te aconselha, um cara que te abraça, um cara que ele chega e bota realmente o grupo ali, ó, juntinho. Você vê a foto que os caras tiraram no avião. Todo mundo junto. Colocaram, o Renato Augusto colocou. Olha, esse é o nosso grupo. Nenhum tinha feito, tudo bem, são coisas supérfluas, mas eu estou falando do dia a dia, de você conviver, de você estar. Não, você tem quantos anos de futebol? Sim, 30 anos. 30 anos de futebol. Então você conhece a manha do corpo. Aí, aquele lá diria, atrás, os caras falavam, não Leão vai na Lobo, Copa América, preto, vai ser furado, não vai, não quero. Ó. Aí começou um contagiar o outro. Não vira. Não, entendeu? em cima... Vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes. Em 2000 era a Copa João Avelange. Faltavam 11 jogos. Uma pessoa chegou e assumiu e falou assim, olha, não tem mais jeito, não dá, 11 jogos faltavam. Um olhou para o outro e falou assim, ó, não vai durar 2 dias, 2 jogos. Saiu. Conversei com o Joaquim e falou assim, não fica, não adianta. O cara pode ter o nome que for, se ele não tiver empatia dos atletas, o respeito, não vai fluir. O cara, quando tiver que dar um drible a mais, o cara vai segurar e falar, ó, esse já vai sair, vai entrar o outro que vai... Aquela bola, em vez dela entrar, ela bate na trave, né? Mas o que você acha do excesso de elogios? Se é que você acha excesso de elogios em algumas horas. Antes do jogo contra o Equador, era uma porcaria. 3 jogos depois, é de arrancar suspiros. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É assim mesmo? Ou você também nota que há um pouquinho de exagero pelo pouco tempo para resolver os nossos problemas? O futebol, o Vanderlei, você está mais de 30, 40 anos no esporte. O futebol, você ganhou, você é o melhor. Você perdeu, você é o pior. Então, vamos dar um exemplo. No Brasil... O que é triste. No Brasil, como você falou, tirei em segundo lugar. Não vale se você não cravar, se você não tiver no pódio. Primeiro que perde, segundo o Piquet. É diferente, entendeu? É totalmente diferente. Paulo, o que você pode falar para a gente? Em cima do que o Marcelinho falou, né, que tinha alguns jogadores que não estavam fazendo questão de estar na seleção brasileira, que não estavam, pelo que a gente entendeu, que tinha jogadores que não estavam fechados com o Dunga, não fazia questão de estar ali na seleção brasileira. Agora, uma coisa você nota na seleção agora. A seleção está mais solta, está mais leve, os jogadores estão mais criativos, com mais liberdade. Paulo, ia ter um detalhe. E com mais vontade de estar desenvolvendo. Você vê, quando perde a posse de bola, você vê que o time tem aquela recomposição. Até o Neymar está vindo, você vê, ele vem para marcar, fechar. Por exemplo, agora o homem de frente, que é o Gabriel Jesus, né, que está sendo. O Gabriel, ele não é ele só homem lá de frente. Ele tem liberdade, ele se movimenta, ele vem buscar, passa o Neymar, ou passa o Felipe Coutinho, vem o Renato Augusto, né, de trás. Então a equipe está mais, sabe, com mais vontade de jogar, uma equipe mais leve dentro de campo. O segundo gol que o Brasil fez é gol que ele faria em qualquer seleção. Fez na Bolívia, foi um gol coletivo, de um jogo coletivo que eu não via há bastante tempo em seleção brasileira. Mas existe um detalhe, muito Flávio, bonito. Existe um detalhe. Do Juliano, convocou o Paulinho... Do Felipe Coutinho. Convocou o Paulinho e o Juliano, certo? O grupo, os caras, o nego já olha assim, ó, vamos ver se o cara vai jogar. Porque o cara não está em condição de ser titular. O grupo, os 11 já falam aqui, ó. Aí ele bancou o Paulinho. Só que ele fez um trabalho ali e o Paulinho conseguiu render. O próprio grupo sabe quem é o lateral direito, quem é o lateral esquerdo, o zagueiro que vai jogar, o goleiro. Às vezes, quando o cara coloca contra a vontade, como o Dunga fazia, o grupo mesmo não aceita, o time não aceita, porque sabe quem tem garrafa vazia para vender, o cara que tem talento, o cara que tem um fundamento diferente. O grupo sabe disso. Agora, como é que ele consegue recuperar o Juliano de uma hora para outra? O Juliano vinha jogando bem lá nos elites. Eu sei, mas na seleção. Claro. Gente, eu queria... João, posiciona o segundo gol do Brasil para a gente ver que é uma coisa que fazia tempo que não se via. Eu, que não sou nenhum fanático pela seleção brasileira, eu aplaudi quando eu vi este gol. Godoy, o que você poderia falar para a gente quando posiciona lá no segundo gol? Ó, esse lance aí, ó. É um lance totalmente coletivo. É um jogo coletivo. Começa lá atrás, passe de calcanhar, toque de bola. É muito bonito. É um gol muito... A gente não via, fazia bastante tempo no futebol brasileiro, um gol no seleção brasileira assim. Flávio, em qualquer segmento da vida, quem vai comandar uma palestra, um bate-papo, aí apresentando o programa, se você não demonstrar segurança para ganhar confiança, você não vai vencer
no grupo. A sua liderança não conseguirá ser imposta. Eu, durante a minha vida esportiva, comandando equipes, ou na arbitragem, ou jogando bola, eu errado estava certo. Porque tem que demonstrar confiança, que você está tomando uma decisão e passar segurança. Então você via o Dunga na lateral do campo, só olhando para o jogo, ele não conseguia, você não tem uma imagem dele passando uma orientação com confiança, com segurança. E quando você via ele passando, você via o jogador não fazendo. Ou o jogador não queria fazer, ou ele não entendia nada. Uma coisa. O máximo que ele fazia, que você via ele, era conversar com o auxiliar, o tal de Cebola. Então era o Cebola que era o cara que entendia, e não era o Dunga. Se você traz os jogadores que ele trazia, jogando com alguns técnicos que o cara jogava lá, chega aqui e pega um cara que não demonstra confiança nenhuma e conhecimento algum, como é que o cara vai jogar? O Daniel Alves dá uma entrevista detonando o Dunga. Aí o Dunga convoca o cara. Acabou de falar que o Dunga tá mais atrasado do que ônibus coletivo em horário de pico, cara. Aí vem pra cá. Chamam o Tite na hora do sufoco. Eu vou, mas é assim, assim, assim. Chega lá, traz quase que os mesmos jogadores. Você pega, ele tem 7, 8 do que jogava com o Dunga. Aí o cara fala, pô, esse cara entende. Esse cara entende. Já muda bem. E a gente tem isso aqui no Brasil, quando você pega esses medalhões e coloca na divisão inferior para jogar nas seleções de base aí, um técnico, digamos, novo. E o começo da seleção olímpica com o Rogério Micali, as estrelas, o que estavam jogando? Precisou o Tite lá. Ele falou que não falou nada, mas ele só chegou lá e de repente os caras mudaram de comportamento. E ele não falou nada. Não é? Aí o Rogério Micali foi campeão. É mérito do Rogério Micali. Pô, no começo você percebia, o cara tá vindo de Mourinho, de Guardiola, o cara vai chegar aí e pega um cara que eles não conhecem e não sabe nada. Se no trabalho o Rogério Micali não demonstrasse que tinha conhecimento, que estava afinado à altura do que esses medalhões estavam fazendo lá fora, não ia dar resultado. Ou você demonstra aquilo que você está abordando, que você conhece, que você entende. E o Tite tem um mérito, mesmo contra a sua vontade, seu azedo, mesmo contra a sua vontade, o Tite tem o mérito de saber lidar com um grupo de jogadores e por isso que ele tem sucesso. Eu acho que técnico de futebol Você sabe que logo depois, Flávio, 10 segundos, logo depois dessa vitória aí, que eu achei que a carga de elogios foi muito exagerada e continuo achando, eu acho que tudo que vem com muito entusiasmo vai embora também com muita rapidez. Os mesmos que estão colocando no altar são os primeiros a tirar pedras. Eu sei bem ver, a história mostra isso aqui no futebol brasileiro. Eu escrevi sobre isso e o Tite leu. E o Tite mandou uma mensagem aqui, horas depois do jogo, concordando com tudo que estava dito, dizendo o seguinte: é verdade, tenho absoluta certeza, por isso que eu disse assim depois no dia seguinte, queria cumprimentar o Tite, porque ele sabe perfeitamente como bloquear essa carga excessiva de elogios. Não ele, porque ele já está vacinado, é um cara vivido e tal, mas com relação aos jogadores. 6 títulos pelo Corinthians, exatamente. Então ele deixou muito claro isso, que concordou, porque é uma verdade. Agora, dizer, tem uma coisa. Eu achei espetacular a postura clara do Tite. Os grandes treinadores sempre falaram, o Zagallo, Muricy, que o treinador tinha 20% no máximo de participação. Pode ser. Hoje, não. Hoje o treinador tem no mínimo 50%. Hoje, com o jogo coletivo, pesa muito essa coisa do cara conhecer, do cara estudar, do cara saber. E aí que ele vai ganhar o grupo. E aí que ele vai ganhar o grupo no conhecimento, além de se impor, além de personalidade, carisma, nascer para o negócio. Hoje, treinador é quase 50% de um grupo, ou 50%, no meu modo de entender. Esse é o conceito. Deixa eu fazer uma pergunta. Ô, João, como é que ficou a audiência enquanto falávamos de seleção brasileira? Essa é uma dúvida que eu tenho. Como é que ficou? Ficou boa. Manteve-se, né? É o que eu estou falando. Antes, você falava de seleção, a seleção detonava qualquer programa. Mas esse estado hoje não, é verdade. Mas esse estado de euforia é natural. Por quê?
Porque o grande, o forte, tem que mostrar que é grande e que é forte. O Brasil está mostrando que é grande e que é forte. Pegou a Bolívia. A Bolívia é um coitadinho. Ninguém se é um, ganhou 5 a 0 da se Bolívia. é um coitadinho, tem que meter um chocolate. Foi Acabou. Fez. Ganhou do Equador, que não se ganhava tinha- lá 500 anos. A população esportiva, torcedor, aceitaria um resultado negativo, porque era início de trabalho do Tite. Era o início de trabalho, aceitaria um resultado negativo nos 2 primeiros jogos. A equipe, por qualquer motivo, seja lá qual for, ganhou. O que o brasileiro espera da seleção brasileira? Que tem que ganhar mesmo. Nós temos essa confiança, ganhou. Se não ganha, nós ia meter o cacete mesmo e acabou, pô. E se perder, não vai meter o cacete porque é contra a Venezuela. Ah, mas mudou da noite pro dia? Mudou sim. Ou ganha, ou é porrada e acabou. Você é um volúvel para você. Entendeu? Volúvel. Troféu Mesa Redonda. Nós já estamos com a votação ativa e você sabe que nós temos várias homenagens que são feitas durante a premiação. O Tite estará presente na festa do Troféu Mesa Redonda. Essa já é uma atração que está confirmada dentre várias atrações que nós teremos no Troféu Mesa Redonda, mas a base de tudo é a escolha dos melhores. E o site está bonito. Você viu, Anitta, que lindo que está o site? Sim, Está sim. muito legal. Vote. Troféumesarredonda.com.br. Como é que é? Troféumesarredonda.com.br. Eu já votei. Entra no site, faça o seu voto. Você pode brincar, você tem um monte de situações, você vai ter todas as estatísticas, é muito legal. E, mais uma vez, esse ano, o prestígio maravilhoso da nossa Lux Color, da nossa Baltec e da cerveja A Outra. Vai ser uma alegria tê-los no final do ano com mais um Troféu Mesa Redonda rolando. É muito bacana.